estou aqui no comitê político do candidato ao Senado pelo PV, Alfredo Sirquis. Sirquis tem uma vida política intensa que se confunde com o Brasil contemporâneo. Participou ativamente do movimento estudantil em 68, por conta dessa resistência à ditadura foi para o exílio em 71, ficou 9 anos nesta condição terrível, amarga, morou na França, no Chile, na Argentina, em Portugal, é escritor, autor de 6 livros, jornalista, ambientalista, fundador do PV, que é o Partido Verde, partido em que agora ele é candidato, repito, ao Senado no Rio de Janeiro. Alfredo Sirquis, as pesquisas dizem que não é para você sorrir, né, que você não fica bem na pesquisa. O eleitor não gosta de ser sorrindo, tem que ficar sério, é isso aí? Não, eu estava me referindo a uma pesquisa qualitativa, né, que nós fizemos e que apareceu que o eleitor cobra a seriedade dos políticos. Então que a situação não é para ninguém ficar rindo, não. Bom, o PV tem que tipo de alternativa, então, a esse quadro que aí está? Porque o PV é um partido pequenininho, se tiver cláusula de barreira, o PV acaba. Não, os partidos não acabam, eles apenas perdem o acesso ao horário de televisão anual e perdem acesso a grande parte do fundo partidário. Então ficam mais ou menos como partidos de segundo time, segunda geração, o que é uma questão completamente absurda. Você achar que vai acabar com os problemas de corrupção da política brasileira, acabando com os partidos que não se envolveram nesse processo todo de corrupção. Vai melhorar alguma coisa na política brasileira o partido do Fernando Gabeira ficar como partido da segunda divisão? A propósito, Sirquis, outro dia alguém disse assim, o PV é aquele partido daqueles caras que defendem a maconha. Por que ficou esse estigma, hein? Olha, nos anos 80 o PV defendeu a descriminalização das drogas leves, no caso da maconha, sob uma ótica de direitos civis, ou seja, que o Estado não tem o direito de impor ao cidadão regras em relação àquilo que ele deseja fazer com o seu próprio corpo. Eu acho que hoje nós temos que discutir as drogas muito mais além, porque o problema das drogas se agravou violentamente. Quantas pessoas morrem no Rio por ano de overdose de cocaína? Muita gente. Não, menos de 100 pessoas. Quantas pessoas morrem no Rio por causa da guerra das drogas? 6.000 pessoas. Então hoje a questão das drogas não se coloca mais sobre a ótica tanto sobre a ótica dos direitos civis, se coloca sobre a ótica do massacre, da guerra, da matança que a economia das drogas está engendrando. Então tem que haver uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto, que tem que ser uma discussão no âmbito internacional. Porque nenhum país, isoladamente, pode tomar as medidas que, me parece, mais cedo ou mais tarde, serão reconhecidas como necessárias para solapar o poder dos traficantes, para destruir a logística dos traficantes. A propósito, um senador representando o Rio em Brasília, nessa matéria, segurança pública, tráfico de drogas, inclusive a maconha, consumo da maconha, como é que se faz para resolver isso, concretamente? Que tipo de proposta se tem que fazer? Olha, em termos de segurança pública, eu tenho trabalhado basicamente com a proposta de uma polícia de dedicação exclusiva, totalmente profissionalizada, que trabalhe como policial todos os dias. Hoje em dia os nossos policiais têm escalas de serviço de trabalho 1 dia, folga 3 dias, e durante esses 3 dias exercem outras profissões, e a profissão de policial que se transforma no bico. E é uma polícia indisciplinada, desorganizada, com baixo resultado de investigação, que não respeita a população e não é respeitada. Eu defendo uma polícia de dedicação exclusiva, com salário digno. Para ter dedicação exclusiva tem que ter salário digno, que seja disciplinada, bem treinada. Isso eu acho que o Estado do Rio de Janeiro sozinho não pode resolver, até porque essa dinâmica é uma dinâmica nacional. Então o papel de um senador é basicamente levar essa questão para ser assumida pelo governo federal como uma questão do Brasil, não do Rio de Janeiro, ou de São Paulo ou de Recife. Você fica constrangido, você que correu da polícia, hoje fica falando que tem que botar a polícia para tocar em cima do povo, não? Do povo não, dos bandidos. Chegamos a uma situação em que a grande preocupação de todo mundo, dos trabalhadores, dos estudantes, das pessoas todas que foram vítimas das perseguições políticas, nos anos 60 e 70, hoje o grande medo que a gente tem não é de ser preso e torturado, o grande medo que a gente tem é de ser assaltado, de ser assassinado, de ter alguém, um filho ou alguém da família vítima de uma situação de violência. E nós temos aqui no Rio de Janeiro uma situação em que parcelas do território da cidade, as favelas, boa parte das favelas, está sob controle militar, de uma força militar que é contra e fora do Estado de Direito, que são os bandidos, os traficantes,
e onde se quebrou o monopólio das Forças Armadas sobre o armamento de guerra. A Polícia do Rio é perversa? A Polícia do Rio é inoperante, ela é contaminada violentamente pela corrupção, ela realmente não dá ao cidadão a sensação de segurança que ele tem que ter. A guarda municipal é boa? Você que município? A polícia ela é parte do problema no momento, ela não é parte da solução. E a Guarda Municipal do Rio, por exemplo, é uma boa guarda? Olha, eu acho que é uma guarda razoável. Tem problemas, até porque a mentalidade é uma mentalidade de polícia, uma grande parte dos guardas é oriundo da polícia militar, mas é uma guarda desarmada, que cuida do patrimônio do município, que cuida dos bens. Poderia, inclusive, eu acho, ter uma atuação mais intensa na prevenção da criminalidade, se houvesse um melhor entrosamento com a polícia militar, mas a gente vê muitos conflitos. A gente vê, por exemplo, camelôs, ambulantes piratas e guardadores, flanelinhas, no centro da cidade, são controlados pela polícia militar. E no Globo já saiu uma famosa foto de uma atuação da Guarda Municipal contra ambulantes piratas que vendiam produtos contrabandeados, e essa ação ser contida por um policial militar que apontava uma pistola para o guarda municipal. Você se lembra dessa foto que saiu no Globo, primeira página? Agora, uma outra coisa, Sirquis, se tem que mudar, e muitas vezes pelo poder. O PV já teve sua representação até no governo estadual, como teve no governo municipal, você foi secretário de meio ambiente, de urbanismo, inclusive. Mas o PV já teve no governo estadual. O que acontece que as coisas não andam como o povo deseja? Do governo estadual, eu acho o governo estadual um governo disfuncional pela sua própria natureza. Mas o PV acreditou que pudesse ser um governo promissor. Foi bem, alguns integrantes, era toda uma celeuma interna que houve, essa parte do PV inclusive saiu, essas pessoas que participaram saíram do partido. Tá? Então, a questão do governo estadual é que há 8 anos ele é governado pelo grupo político mais calamitoso que nós já tivemos do estado do Rio de Janeiro até hoje, que é o grupo que se formou em torno do ex-governador ou do governador consorte, Antony Garotinho. Com todos os problemas que o nosso estado já tinha, e que vem da época da transferência da capital, da fusão, etc. e tal, nós tivemos 8 anos de horror absoluto com esse governo, que terminou de desmantelar uma coisa que já não funcionava muito bem. Aqui mesmo no site SRZB conversamos com a candidata ao Senado, Jandira Fegali, que chamou o prefeito César Maia de incompetente. Criticou também o governo estadual, mas o considerou incompetente. Tem diferença entre César Maia e Garotinho no Rio, por isso dessa competência de resolver problemas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o César é competente. Realizou bons governos. Tanto que ninguém incompetente teria sido reeleito com 50%. Com maioria absoluta, como ele foi. Agora, tem qualidades, tem defeitos, tem problemas. Quais defeitos mais marcantes? Olha, acho que tem uma dimensão de falta de diálogo, muitas vezes, com a sociedade, com a sua própria equipe, uma dificuldade de interagir, de dialogar, uma certa rigidez que realmente o atrapalha para poder alcançar toda a potencialidade que tem, enquanto pessoa extremamente bem preparada, inteligente, com leitura. Eu acho que esse seria o principal problema. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar com o candidato Alfredo Sirquis ao Senado pelo Partido Verde. Vamos falar um pouquinho de política nacional. Mais adiante você acompanha aqui no site SRZB. Até já.